coincidentemente, em 2019, 2020, os sindicatos ficam sem essa receita e inicia-se essa fraude no INSS. Mas é de causar espanto. Eu até mandei para o Alemão, não sei se ele tem aí um gráfico, como que isso explode em 2023, depois da posse do presidente Lula. Olha, nós já sabíamos, né, que isso ia acontecer, que o pessoal aí estava voltando para a cena do crime, e isso é o que a gente está descobrindo, deve ter muita coisa aí que a gente não sabe. Com relação específica à questão do INSS, o que acontece? Em 2018, o presidente Bolsonaro, ele acaba com o imposto sindical. Então, essas belezuras dos sindicatos, que para mim é um câncer na sociedade, ficaram sem esse imposto sindical, que era aquele imposto que todo trabalhador pagava anualmente, havia um desconto direto no pagamento do trabalhador, que era direcionado para o sindicato. Isso acaba em 2018, foi muito festejado pela população, o presidente Bolsonaro faz isso. E aí inicia-se, coincidentemente, em 2019, 2020, os sindicatos ficam sem essa receita e inicia-se essa fraude no INSS. Mas é de causar espanto. Eu até mandei para o Alemão, não sei se ele tem aí um gráfico, como que isso explode em 2023, depois da posse do presidente Lula. Em 2022, já tem um aumento dessa fraude, quando o sindicato, o CONTAG e o CONAFER, declaram apoio ao presidente Lula, inclusive, e os sindicatos de uma maneira geral. E 2023 aumenta e em 2024 isso explode, realmente Coração, explode. Na maior felicidade. Então você vê, você viu, né, que eu passo com o Alemão, né? Você pediu o gráfico, cadê o gráfico? Não colocou o gráfico. É para você não falar que eu sou implicante com ele. Ah lá, gente, o gráfico, tá vendo? Aí 2000 não tá dando para ver aí, 2023, né? E 2024, olha o que acontece em 2024. Então você percebe que há um ambiente muito mais tranquilo, né, para fazer essa fraude. Que tratava-se do quê? Um diretor do INSS assinava um convênio com o sindicato, autorizando esses descontos, ficticiamente esses sindicatos prestavam aí ou assessoria jurídica, ou plano de saúde, para... Seguro para esses beneficiados, né, supostamente, e essas pessoas nem estavam sabendo que tinham contratado isso, e aí foi desviado todo esse valor, né, das pessoas mais vulneráveis, né, que são as pessoas idosas ou aposentadas por doença, pessoas com necessidades especiais às vezes, que deu esse desfalque aí no INSS. Então é gravíssimo e é aquela coisa. Esse tipo de gente que suga o dinheiro público, você estanca uma roubalheira que eles arrumam uma outra forma de fazer a fraude num outro lugar, porque é um sistema que precisa se retroalimentar com dinheiro o tempo todo. Com relação ao CONTAG, tem cheirinho de MST, né? Participa de homenagens ao MST, então você é bem vinculado. Qual é o cheirinho do MST? Sei lá, deve ser de cocô, assim, não sei. Não é. Então, assim. Estrume que se fala. Estrume, né? Estrume. Então, é isso aí. Nós tivemos esse rombo. A população que foi lesada pode, né, suspender esses repasses, mas pela notícia isso já foi providenciado de forma unilateral aí pelo governo, a suspensão. E para receber esse dinheiro de volta, aí que vão ser elas. Porque, na verdade, os sindicatos é que deveriam devolver esse dinheiro e não sair mais uma vez do bolso do contribuinte para ressarcir as pessoas que foram lesadas. E com relação à gestão, aqui no Brasil a gente tem essa péssima mania. O próprio presidente Lula fala muito isso. Não, tem que ter direito à defesa, então mantém a pessoa no cargo. Não, direito à defesa é uma questão penal.
A gente não pode ter esse tipo de condolência com quem é má gestor e com quem, mesmo sabendo do início de uma fraude ou de uma fraude já instalada, não toma as medidas cabíveis enquanto gestor. Você falou Dilma. Então, você vai fazer show no Rio de Janeiro? Você vai fazer show no Rio de Janeiro mês que vem? Por quê? Tá muito Lady Gaga hoje. Então é isso, as minhas considerações são essas. E aí? Alguém quer falar mais? Isso é um grande escândalo de corrupção. Sim, eu queria pegar o gancho do gráfico que a Ana Paula trouxe, porque as matérias, elas correram para dizer que os roubos, porque para mim isso é roubo qualificado, né, com abuso de confiança da vítima, inclusive, né, por causa da sua vulnerabilidade, correram e se apressaram a dizer que começaram em 2019, ou seja, para colocar aí um selo de que já começou no governo Bolsonaro. Pois bem, então vamos desmistificar isso imediatamente. Medida provisória 871, assinada em junho de 2019 pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, que fazia com que fosse revisto qualquer benefício com indício de irregularidade. Então você percebe por essa proporção mostrada ali no gráfico que 60% desse desvio de verba, desvio de dinheiro dos aposentados, ocorre a partir de 2023. Isso tem motivo também, porque em 22, ao assumir o governo de transição, eles revogaram essa lei originada na medida provisória 871. Portanto, abriu a porteira do cofre alheio. Será que dá para você entender por que Bolsonaro está sendo tão perseguido, inclusive correndo risco de vida? Pois é. Como é que está o seu olerite, Diogo? Como é que está a vida do seu olerite aí? Tem desconto? Eu fui rapidinho para ver os descontos que tinha ali, viu? Mas é incrível, é na maior cara dura, porque durante esse governo, baixaram portaria, inclusive na semana passada, dizendo que se o governo houvesse eventualmente pago valores indevidos a ONGs e entidades, não iria mais pedir ressarcimento. Porque diz, não, já tem outros órgãos que fazem isso. Os órgãos são os órgãos judiciais. Então, o executivo não vai fazer. O que era? Preparação para esse escândalo, que já sabiam que ia aparecer. Então, já vão dizendo, olha, nós não vamos pagar. Agora estão dizendo que vão pagar, e essa deputada que eu também nunca tinha ouvido falar, espero não ouvir falar de novo, e não ouvi-la falar, principalmente. Só uma parte. Além de pagar, essas entidades têm que ficar proibidas de contratar e fazer convênio com o poder público. Igual a Odebrecht, vai acontecer igual a Odebrecht. Que muitas delas eles chamam de ONG, né? Organização não governamental, que vive só de dinheiro governamental. Quer dizer, de não governamental não tem nada, né? Mas aí vem essa deputada dizendo que está fazendo uma determinação ao governo que ressarce imediatamente o dinheiro. Ela faz isso, sabe por quê? Para jogar para a plateia. Porque ela sabe que não tem valor nenhum. Ela não está fazendo nenhuma medida dessa, ela está fingindo que está fazendo, assinou um documento sem valor algum e disse, estamos tomando cuidado. O próprio governo, aos contribuintes, aos aposentados, não pode ressarcir diretamente, a não ser através de um processo e assim por diante. Portanto, o caminho tinha que ser cobrar o dinheiro pago indevidamente para as ONGs. Era isso. E é justamente o que eles desarmaram para não ter o risco de fazer. E agora vão jogar para a plateia, sem dúvida. E vão enrolar isso até as eleições do ano que vem, dizendo que estamos trabalhando, vamos ver, vão dar um jeito de fazer algum adiantamento a título de alguma coisa, já começamos. Vamos fazer eles vão abrir um empréstimo. Eles vão abrir um empréstimo. Vamos emprestar o dinheiro que hoje roubou deles. E quem vai emprestar vão ser as ONGs. Mas isso é o que se espera. Com todo respeito, deputado, eu tive a oportunidade de esbarrar com a senhora no Rio Grande do Sul várias vezes, não tem nenhuma simpatia. Sim, não tem nenhuma simpatia por ela. Mas ela, como deputada, ela vai fazer a única coisa que ela sabe fazer, sendo do PSOL. Ela joga para a plateia, vai arranjar uma forma de garantir que até em 2026 aqueles que foram roubados cheguem à conclusão de que de alguma maneira eles foram justiçados. É essa que é a jogada dela, ao invés de buscar naqueles que cometeram um crime, porque eles não podem fazer isso, né? É interessante que quando a gente olha o dado
Pra mim, que é uma... Primeiro, eu fiquei assustado quando me falaram que o PT está envolvido nisso. Por quê? Como o PT está aqui? Jamais o PT estaria envolvido nisso. Mas a primeira coisa, quando você fala do sindicato. Sindicato é a espécie de algo que é gênero, que é a associação. A associação, ela deve ser livre. O problema do sindicato, e aí é que está a estratégia deles, é que o sindicato, ele se transforma num braço do partido, ele trabalha para o partido e ele garante para a elite sindical todos os salários e benefícios que eles têm por causa da obrigatoriedade da contribuição sindical, que é um absurdo. Se o sindicato é uma associação, ela deve ser livre e voluntária, e a dívida é tirada do próprio bolso para fazer com que aquilo tenha uma atividade prática. Isso é que deveriam ser os sindicatos. Como você encontra em alguns lugares do mundo que servem para alguma coisa. Mas aí o que tem? Você tem apenas um penduricalho do partido e um penduricalho envolvido com o Estado. Por quê? Porque eles têm um benefício direto do governo para que eles continuem fazendo esse tipo de porcaria. Aí você olha o que eles fizeram. É assustador. Por quê? Porque é apenas uma organização criminosa. Toda organização criminosa, ela tem, para funcionar adequadamente, ela tem que ter um pé no governo, tem que ter um pé na sociedade civil e um pé em alguma coisa que... Não vai falar que o Lula sabia, pelo amor de Deus. Não, jamais passaria pela minha... Inclusive, o irmão dele mentiu para ele, vai ter uma ruptura em casa. Familiar. Tá? Vai ter uma ruptura. Por que eles fazem isso? Porque eles conseguem fazer uma triangulação em um local que faz a lavagem, alguém que fornece o dinheiro para roubar e um outro que se diz como porta-voz de alguma coisa. É sempre um tripé que é necessário para ter uma organização criminosa. E a grande jogada, eles fazem aquele tipo de fraude que se faz em banco, quando aparece um pilantra dentro do banco, que ele faz assim: eu vou retirar 1 ou 2 centavos de todos os correntistas. E ninguém vai ficar sabendo, porque ninguém vai perceber. Aí eles arrastam todo esse dinheiro, distribuem entre eles e distribuem para mais alguém. Esse alguém, normalmente, pode ser gente de partido que está precisando do dinheiro para fazer a sua campanha, ou para comprar isso, ou para fazer as suas maracutaias, ou para criar uma corda que fique em volta dele para lhe dar proteção. Já seria um crime organizado, estilo narcotráfico, não é o caso do narcotráfico. É assim que eles trabalham. Então, quando você olha a jogada que foi feita, vem a Fernanda Melchiona e diz assim: nós vamos retirar do povo mais 6,3 bilhões, ao invés de ir exatamente no lugar que deve ser ido. Qual? Por qual razão o INSS precisa assinar cooperação técnica com sindicatos e entidades? Ele não precisa, porque o INSS ele deveria lidar diretamente com as empresas, com os trabalhadores e criar canais para tanto. Ele não precisa. Lembrem que a gente estava falando aqui do Javier, eu acho que é Javier, eu acho que esse chá é só em Buenos Aires. Não sei, acho que o Segre me corrigiu, falou que é chá mesmo, que você falou. Mas você lembra do Milei? O que o Milei fez? Que foram dizer que ele estava retirando os benefícios para a sociedade. Ele foi lá e disse: a partir de agora não sai mais 1 centavo para assistencialismo. Ele não estava acabando com o assistencialismo. O que ele disse é o seguinte: olha qual é a estrutura. O dinheiro do assistencialismo eu entrego para a porcaria dos sindicatos e os sindicatos é que entregam o dinheiro para o povo. O que significa o quê? Eu estou criando uma elite oligárquica que recebe o dinheiro do povo para fazer o que quer e não cumpre a sua função. O Milei, a primeira coisa que ele fez... Tipo emenda parlamentar. É mais ou menos isso. Tipo emenda parlamentar. É a criação dessa corja oligárquica. Aí é que está o detalhe. Quando você falou, o erro, não é o erro, a palhaçada da Fernanda Melchiona, não tem que ir no povo para pegar mais dinheiro para fazer de conta que faz a justiça com relação ao que aconteceu. Tem que ir direto nesses sindicatos e a partir de agora vocês estão impedidos de fazer quaisquer ações com o governo, vão pegar o dinheiro e vão pegar todos os patrimônios dos envolvidos e das entidades. A partir daí a gente vai ressarcir aqueles que foram roubados. Quando que o governo vai fazer isso? Não pode, porque ele precisa ter os sindicatos vinculados a ele para mobilizar as massas. Agora, quantos estojos de joia dava para comprar isso aí? Eita. Nossa. Mas ó, se o Lula já sabia, eu não posso dizer se sim ou não. Mas se o ministro Carlos Lupe não sabia, é por muita incompetência. Não pode outra coisa. Mas aí tem que o Lula tem que olhar para aquilo. O Lula, que é um presidente competente, que não sabe das coisas erradas, ele tem que olhar e falar: o meu ministro ou está envolvido ou não enxerga o que está acontecendo embaixo dele. Portanto, eu tenho que demiti-lo ou por esta ou por aquela razão. Porque houve
mais de 1 milhão de reclamações de aposentados. Por que o STF mais de 1 milhão? Por que o STF não prende? Eu queria saber por que o STF não prende. Não chegou até o INSS, nem até o ministro da Previdência Social, nenhuma dessas reclamações de mais de 1 milhão de pessoas. Portanto, ou sabia ou é incompetente. Ou mandaram a carta pelo correio. Porque até o último minuto ele tentou defender a manutenção do presidente do INSS no cargo. Ou seja, ele mostrava, é da minha turma, confio, estamos de braços dados. O Lupe é o ex-presidente do PDT? Continua no PDT? Ele continua como presidente do PDT? Não sei se está com o presidente do PDT. Olha, a tua pergunta aí, se ele sabia. Eu não vou falar nada de Sua Excelência Carlos Lupe, mas um dia tu quiser, bate um papo com o Milton Cardoso lá do Rio Grande do Sul, bate um papo com ele. O professor lembrou dos empréstimos consignados, eu na hora me toquei aqui que o Paulo Bernardo, ex-marido da Gleisi Hoffmann, fazia empréstimos consignados no INSS, né, fazia desvios, e isso foi a conclusão de uma investigação da Polícia Federal em 2018. Inclusive tem uma cena icônica que o Caiado chama ela, fala que ela se elegeu, a Gleice, o Caiado fala que ela se elegeu roubando dinheiro dos aposentados. Tem essa cena no o marido dela, quando era ministro do Lula, era ministro de quê? Não esse daí. Das comunicações. Das comunicações. Paulo Bernardo. Isso é um outro campo maravilhoso. Vamos nem comentar sobre isso. Mas só para responder, quem poderia imaginar, né, o PT? Quem poderia imaginar? É só gente honesta, só gente super honesta. O PT fez isso? Meu Deus, jamais. Eles são muito corretos, honestos, competentes, né, com dinheiro público. Meus queridos. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.